Fala galera do YouTube, mais um conteúdo iradíssimo de VBA aqui na área. Hoje a gente vai aprender como importar informações da web usando o VBA. Então, por exemplo, imagina que você tem um CEP, você quer descobrir daquele CEP qual é o endereço, qual é o bairro, qual é a cidade. Então, por exemplo, vou colocar um CEP aqui, 22.021.000. Quando você clicar aqui ó, nesse botão de buscar, ao invés de você ter que abrir a internet, ficar pesquisando lá pelo CEP, ver o endereço, ver a cidade, se clica aqui nesse botãozinho de buscar, ele vai abrir o site dos Correios, vai digitar o CEP e já vai puxar as informações aqui para você automaticamente. Se eu quiser, eu posso mudar aqui o CEP. Então, por exemplo, vou colocar aqui outro CEP, 08226.021. Vou colocar aqui, vou clicar em buscar, ele automaticamente vai buscar o endereço pra gente, ó, Rua 18 de Abril, cidade Antônio Estevão, aqui o nosso bairro, e fica em São Paulo, maravilha, já fez pra gente 100% automaticamente, beleza? Então, quer aprender a fazer esse código em VBA que eu tô usando aqui agora, lembra de ficar até o final da aula e acompanhar todo passo a passo, beleza? Se você quiser também pegar essa planilha aqui que eu tô usando já com gabarito, já com o códigozinho em VBA todo pronto, lembra de pegar aqui embaixo o link da descrição, que você vai ter acesso de graça a essa planilha, beleza? Então, antes da gente começar o vídeo, não se esquece, se você ainda não está inscrito no canal, você está perdendo tempo, porque toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI. Então, se inscreve no canal e já deixa o like, que ajuda muita gente a compartilhar o nosso conteúdo, beleza? Então é isso, vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Então basicamente aqui a ideia é a seguinte, a gente vai ter que dar um jeito de integrar o Excel, integrar o VBA com uma página na internet, uma página na web. E a maneira que a gente vai fazer isso aqui vai ser usando o VBA e integrando o VBA com o Internet Explorer. Mas Rolando, por que o Internet Explorer e não o Google Chrome e não o Firefox? Basicamente porque o Internet Explorer ele é uma ferramenta de internet da própria Microsoft. Então, o VBA e o Internet Explorer já conversam entre si muito bem, fica muito mais fácil de usar, beleza? Então, para a gente já ver o código e a gente detalhar o passo a passo e destrinchar como que ele vai funcionar, já aperta no seu computador o atalho para abrir o VBA, que é o Alt F11, beleza? Se não funcionar o Alt F11, aperta Alt Fn junto com F11. Então, vamos lá. Eu estou basicamente aqui com o nosso código, com o nosso gabarito, e eu vou destrinchando passo a passo junto com vocês. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte, lembra que o VBA ele sempre começa os códigos com sub e um nome, e termina lá embaixo ó, com end sub. Então vamos tentar pensar qual que seria a primeira coisa que o nosso código teria que fazer. Vamos lá, sempre que eu clicar aqui em buscar, a primeira coisa que ele tem que fazer é deletar tanto o endereço, quanto o bairro, quanto a localidade, beleza? Quanto a cidade. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é deletar as informações que estão na célula B3, C3 e D3. Então, se eu voltar aqui no VBA, ó, é exatamente a primeira coisa que ele faz, que é range B3, dois pontos D3, que é todo esse intervalo da B3 até a D3, ponto clear contents, que é basicamente deletar as informações e os valores que estão escritos ali dentro, beleza? E vamos lá. Agora que vem o grande pulo do gato. Sempre que a gente quer integrar, ou sempre que a gente quer criar um código para a gente pegar a informação que está em outro programa, por exemplo, PowerPoint, no Word, no Outlook, ou então na própria internet mesmo, você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que usar um comando chamado createObject. Esse createObject é basicamente para você, como se fosse criar um objeto mesmo, para você basicamente convocar um outro programa que você vai utilizar. No caso aqui, o programa que a gente está usando é o Internet Explorer, então vai ser assim, ó, internetexplorer.application. Se você quisesse usar, por exemplo, eu quero fazer uma integração do VBA com o PowerPoint, você colocaria aqui, powerpoint.application. Se você quisesse fazer com Word, por exemplo, você colocaria word.application e assim por diante, beleza? No caso, a gente vai querer abrir o Internet Explorer. E vamos lá, sempre que você for chamar um outro programa, ou seja, criar um objeto para assumir o valor desse outro programa, você vai basicamente ter que usar uma variável. E essa variável eu chamei aqui de IE, só para, enfim, ser um nome fácil que é Internet Explorer. Mas, basicamente, o nome que a gente vai dar aqui, que eu dei o nome de IE, você pode dar qualquer nome, tudo bem? Se quiser chamar de pizza, se quiser chamar de João, quiser chamar de internet, você pode dar o nome que você quiser. Eu deixei IE só para ficar fácil e intuitivo. E aí, vamos lá. Você vai ter que sempre colocar, então, ó, sempre que você quiser integrar com outro programa, principalmente com a web, você vai colocar aqui em set e o nome do objeto, o nome aqui da variável que está criando, igual createObject e o nome do programa, beleza? Então, internetexplorer.application, que é o nomezinho padrão para você abrir e mexer no Internet Explorer. E vamos lá. Então, basicamente é o seguinte. Então, ele vai abrir para a gente, ele vai começar a acessar a Internet Explorer. Só que você vai ter que falar para ele basicamente qual é o site que ele vai ter que acessar. Então, para você acessar o site, você tem que colocar o seguinte. O nome que você deu para o Internet Explorer, no caso eu dei o nome de IE, então você vai colocar ie.navigate. Esse ponto .navigate vai ser basicamente qual é o site que ele vai digitar ali na busca dos sites lá em cima, beleza? Então ele vai digitar basicamente o site que encontra os CEPs, que encontra as localidades, que é esse aqui, ó, buscacep.correios.com.br
youtube.com/sistemas/busca CEP. Então esse é um site que a gente já encontrou, que já tem os valores ali para a gente poder localizar, beleza? E aí vamos lá. Então, o outro comando que a gente coloca aqui é esse IE, que é o nome da nossa variável, que está representando o Internet Explorer. Eu coloquei IE.visible igual a true. O que é esse IE.visible igual a true? Isso aqui é só simplesmente para ele exibir para mim a janela do Internet Explorer. Por quê? Porque ele pode ficar com a janela minimizada e mesmo assim pesquisar as informações ali por trás. Mas, se eu quiser visualizar a janela do Internet Explorer, eu vou botar isso aqui, ó, IE.visible igual a true, beleza? Então, uma coisa bem legal que a gente consegue fazer é o seguinte, ó, se eu quiser ver passo a passo esse código funcionando, eu consigo, ao invés de clicar, por exemplo, aqui no play, se eu clicasse aqui no play, ele executaria o código por completo. Se eu quiser executar ele passo a passo, eu posso apertar o atalho F8, experimenta aí no teu computador, F8, ou então, se não funcionar para você, aperta FN, F8. Então, o F8, ele basicamente marca uma linha para a gente de amarelo, que a gente consegue rodar o nosso código uma linha de cada vez. Então, se você for apertando F8, ó, ele vai executando os comandos. Então, a próxima coisa que eu pedi para ele fazer é ele criar um objeto que vai ser o nosso programa do Internet Explorer. Então, eu vou apertar aqui o F8 e eu vou dar o F8 mais uma vez. Então, repara que eu já mandei ele navegar nesse site aqui, só que se eu olhar aqui embaixo na minha barra de navegação no meu computador, não aparece nada relacionado ao Internet Explorer. Isso simplesmente porque ele está fazendo tudo em segundo plano. É como se ele tivesse basicamente fechado, ele não está me mostrando o que ele está fazendo, mas ele está pesquisando ali esse site dos Correios, beleza? Agora, se eu apertar F8 mais uma vez, ele vai fazer justamente isso aqui, ó. Ele vai tornar visível o nosso Internet Explorer. Então, se chegar aqui e dar um F8, maravilha. Ele agora tornou visível a nossa janela do Internet Explorer, beleza? Então, deixa eu fechar aqui, vamos cancelar nosso código, só para a gente voltar do zero. Então, eu vou clicar nesse stopzinho. Então, só queria mostrar para vocês esse F8 para a gente conseguir ver tudo funcionando direitinho, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o que ele faz é o seguinte, deixa eu até abrir o Internet Explorer e vamos entrar nesse site para a gente ver como é que ele vai funcionar. Então, vou dar um Ctrl+C para copiar esse cara aqui, vou abrir aqui a Internet Explorer. Maravilha. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu vou chegar lá em cima e eu vou digitar justamente esse link que eu quero ir. Digitei e dei o Enter. Só que repara o seguinte, quando a gente digita o nosso site, ele demora um pouquinho para carregar. Então, o que a gente precisa pedir para o VBA é o seguinte, ó, VBA, espera a minha página carregar. Enquanto a minha página não estiver carregada, que às vezes a sua internet está um pouquinho lenta, demora para carregar, a gente vai mandar o VBA esperar. Então, enquanto ele estiver aguardando, enquanto ele estiver carregando a página, ele vai segurar um pouquinho, ele vai aguardar e vai ficar paradinho. Então, como que a gente fala para ele ficar parado, para ele não fazer nada, enquanto a internet estiver carregando a página? Vai ser basicamente o seguinte, ó, do while, que é o seguinte, do while é faça enquanto. Então, eu falei basicamente o seguinte, ó, se a Internet Explorer estiver ocupada, ou seja, se estiver busy, que é basicamente ocupado em inglês, e também esse outro código que a gente vai ter que usar aqui. Primeiro, tem duas coisas. A primeira coisa tem dois momentos que a internet vai carregar a página. O primeiro momento ele ainda está carregando, não processou ainda a página. O segundo momento depois que ele conseguiu entrar na página, ele vai terminar de carregar tudo que tem na página, todos os textos, todas as imagens, e aí sim, depois que ele tiver carregado tudo da página, aí você pode começar a usar normalmente. Então são dois momentos. No primeiro, a página vai estar em branco, ele vai estar tentando entrar naquela página, e o segundo momento que a gente tem que pedir para ele aguardar é basicamente falar para ele, ó, você só prossegue, só continua o código quando tiver tudo pronto. Então é basicamente o seguinte, ó, ready state underline complete. Esse é basicamente um parâmetro que a gente consegue definir, que a gente, enfim, consegue usar para falar para ele, ó, eu só quero que você continue fazendo aqui tudo, só quero que você continue rodando o código se a minha internet estiver toda pronta, ou seja, se tiver tudo carregado na minha página aqui da internet, beleza? Então, esse código aqui é padrão, pode até só dar um Ctrl+C, Ctrl+V quando você precisar. Então, basicamente, a nossa ideia é a seguinte, enquanto a página não tiver carregado, ou então ele ainda estiver tentando preencher as informações da página, as imagens, os textos, a gente vai mandar para ele basicamente esperar. O esperar vai ser esse do events, beleza? Que é o nosso código padrão aqui, para ele continuar esperando e continuar verificando se a página já está pronta para carregar ou não. E aí, esse loop que a gente colocou aqui, basicamente é o seguinte, qualquer estrutura no VBA tem um início e um fim. Então, o do while é basicamente eu falar para ele ficar fazendo alguma coisa até ele conseguir ver que a internet já carregou, beleza? E aí, esse do while, que é a nossa estrutura de início, ela vai terminar com loop. Então, a ideia é a seguinte, ele vai começar vendo se a internet já carregou. Se a internet não carregou ainda, ele vai aguardar um pouquinho e vai
Loop. O que é loop? É basicamente voltar aqui para cima e repetir o processo. Então ele vai ficar o tempo todo verificando se a internet já carregou. Se a internet não tiver carregado ainda, ele vai continuar esperando. Se a internet já tiver carregado, beleza, ele vai acabar esse loop aqui, ele vai acabar essa estrutura de repetição e vai continuar o nosso código. E vamos lá. Agora também que vem o principal pulo do gato, que é o seguinte. Agora que a gente já entrou aqui dentro da nossa página da web, dentro da nossa página da internet, o que a gente precisa fazer é informar para o VBA onde que ele vai preencher a informação. Porque agora que a gente entrou na página da web, o que a gente precisaria fazer é chegar aqui e digitar o CEP que a gente quer localizar. Então, por exemplo, se eu quero procurar aquele CEP 22041-040, por exemplo, é só digitar aqui. Então, o que eu vou ter que fazer é descobrir em um código HTML, que é o código que a gente usa para montar sites na internet, vou ter que descobrir qual que é o nome dessa caixinha aqui, beleza? Essa caixinha que está aparecendo aqui para mim, eu vou ter que descobrir o nome dela. Então vamos lá. Para descobrir o nome da caixinha, você vai fazer o seguinte, você vai apertar F12 no seu computador. F12 vai dar uma olhada aqui embaixo. Ele vai abrir o código HTML dessa sua página aqui, dessa página da internet. E o que eu quero fazer é o seguinte, ó, eu quero basicamente descobrir qual é o objeto, qual é o nome dessa caixinha aqui, dessa caixinha de busca de CEP, tranquilo? E aí, pra gente descobrir qual que é o nome dessa caixinha, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui do lado, no cantinho esquerdo, tem justamente esse botãozinho que eu acabei de marcar de vermelho. Você vai basicamente, ó, clicar aqui nesse botão, e aí clicando nesse botão, repara que você consegue manipular os objetos e clicando em um dos objetos, ele vai carregar aqui embaixo para você justamente o código de HTML que ele usou para conseguir montar esse quadradinho. E vamos lá. Então tá vendo que aqui embaixo ele marcou uma linha de azul? Ele marcou justamente, ó, essa linha aqui pra gente de azul. Essa linha que está marcada de azul é justamente a linha de HTML que ele usou para programar e conseguir montar esse quadradinho aqui, esse nosso campo de busca. Então, esse nosso campo de busca é um lugar onde a gente digita uma informação. Então, para o HTML, quando eu quero digitar alguma informação, ela vai ser uma caixinha chamada input. Então, tá vendo que tem um nomezinho aqui, ó, input. Então, justamente por estar escrito input, esse é o nome dessa caixinha. Essa é basicamente a propriedade dessa caixinha, que ela é um input. Então, vamos lá. Só que, numa mesma janela, eu posso ter vários inputs. Então, por exemplo, eu tenho um input aqui, eu poderia ter uma outra caixinha embaixo para preencher uma outra informação. Além do CEP, posso querer preencher a cidade, ou enfim, qualquer outra coisa. Então, eu poderia ter várias caixinhas. No caso, eu só tenho uma caixinha de input, que é uma caixinha para digitar informações. Então, por isso, ó, se a gente voltar aqui no nosso código em VBA, dá uma olhada. A gente falou o seguinte, ó, IE, que é o nosso objeto, o nosso programa do Internet Explorer, faz o seguinte, ó, get element by tag name. O que significa esse código, aluno? Get element by tag name. Tag name é justamente aqui, a tag do nosso objeto é justamente esse primeiro valor que aparece aqui. Então, a tag dessa nossa caixinha é uma tag chamada input, beleza? Então, voltando aqui no nosso VBA, eu falei para ele pegar, procurar na minha página da web por uma tag chamada input. Então, ele vai lá e vai encontrar o input. Só que lembra que eu falei que eu posso ter várias caixinhas de texto para poder digitar numa mesma página da web? Então, eu tenho a caixinha de input número 0, eu tenho a caixinha número 1, eu tenho a caixinha número 2 e assim por diante. Como aquela é a única caixinha que eu tenho, ela vai ser a número 0, beleza? Então, começa na 0. Se eu tivesse outra embaixo, seria a número 1. Se eu tivesse outra embaixo, seria a número 2 e assim por diante. Então, basicamente aqui eu estou falando para ele o seguinte, ó, procura aquela caixinha, que é a única caixinha, a primeira caixinha de texto que eu tenho, e aí naquela caixinha, o que a gente quer que ele faça? Eu quero que naquela caixinha de procurar o CEP, ele digite o CEP que eu escrevi na célula A3. Então, é justamente isso, eu vou falar que essa caixinha de digitar o CEP tem que ter o valor da célula A3, que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Então, eu falei para ele pegar a informação que está na célula da linha 3, coluna A. Então, linha 3, coluna 1. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui para ele é, VBA, eu quero que você vá naquela página da web e onde tem a caixinha do CEP, onde tem aquela primeira caixinha para escrever, você digita o CEP que eu escrevi naquela célula 3. Pronto. E agora, basicamente é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer depois de digitar o CEP aqui? Depois de digitar o CEP aqui, eu tenho que chegar aqui e clicar nesse botão de buscar. Então, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que colocar um comando para clicar nesse botão de buscar e ele realmente confirmar que a gente quer realmente concluir a nossa busca, beleza? Então, mesmo processo, a gente vai chegar aqui. Se você tiver com essa janela fechada, de novo, você vai apertar aqui o F12, beleza? E aí, mesmo processo, clica aqui nesse nosso botãozinho que a gente vai conseguir inspecionar as informações que a gente tem aqui. Então, vou clicar nesse botão e aí, automaticamente, aqui embaixo apareceu para mim.
E aí, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. E aí, esse botão, para a gente poder clicar num botão aqui por dentro do nosso HTML, dentro do nosso site, a gente tem que usar esse segundo parâmetrozinho aqui, ó, que é esse class. O que é class? Classe é a classe dele dentro do HTML. Então, cada botãozinho vai ter um nome diferente para a classe dele. No caso desse botãozinho de buscar, ele chamou a classe de btn2 float right. Então, é exatamente esse nome que eu vou ter que copiar e colar dentro do meu código em VBA. Então, voltando aqui no nosso código em VBA, dá uma olhada como é que ficou. Mesmo processo. Coloca o nome que você deu aqui para a variável do Internet Explorer, que a gente tinha criado o nome da variável lá em cima. Lembrando que o nome da variável você pode escolher, você pode alterar esse nome se você quiser também. Beleza. E aí, eu falei para ele o seguinte, ó, get element by class name. Então, esse class name é o nome da classe dele. Lembra que a gente viu o nome da classe daquele botão? O nome da classe era aquele que eu vi. btn2 float right. Beleza. E aí, eu só falei para ele, esse 0, por que é esse 0? Porque eu posso ter vários botões aqui dentro da minha Internet Explorer, beleza? Como eu só tenho esse botão aqui para clicar, ele vai basicamente me permitir escolher se eu quero o botão 0, o botão 1, o botão 2 e assim por diante. Então, como esse aqui já é o botão que a gente tem logo de cara, vai ser o botão de número 0 e ponto clique para ele clicar. Então, até agora o que a gente fez foi basicamente o seguinte, abrir a internet, entrar no nosso site e esperar ele carregar e preencher as informações do CEP e clicar no botão de buscar. Agora, o que a gente vai ter que fazer é aguardar a próxima página carregar, porque, por exemplo, quando eu chegar aqui, clicar no botão de buscar, deixa eu fechar aqui, ó. Vou clicar no botão de buscar, ele vai carregar uma nova página justamente com essas informações. Então, para ele carregar essa nova página, de novo, tem que aguardar ele carregar as próximas informações. Então, para aguardar ele carregar, vai ser o mesmo passo a passo que a gente tinha feito lá em cima, lembra? De esperar ele carregar a página e esperar ele preencher todas as informações. Exatamente a mesma coisa. Então, eu vou esperar ele terminar de, enfim, conseguir entrar na página e vou esperar ele terminar de carregar tudo que eu tenho na página. Então, ele vai basicamente ficar aguardando. Quando ele carregar a página, ele vai continuar o nosso código. E agora, a última coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Aqui, quando a gente entra, são 3 informações que eu quero pegar. Eu quero pegar a informação do endereço, eu quero pegar a informação do bairro e eu quero pegar a informação da cidade. Então, para pegar esses 3 dados, o que a gente vai ter que fazer é, de novo, abrir o código de HTML e ver quais são os nomes desses 3 objetos aqui, tudo bem? Então, para a gente abrir o código HTML, aperta o F12. Show de bola. Então, o que eu vou ter que fazer é, mesmo processo, clicar aqui, ó, nesse botãozinho de inspecionar o elemento e clicar aqui, por exemplo, nesse primeiro cara. Esse primeiro cara é o seguinte, tá vendo que aqui aparece um valor chamado TD? O que significa esse TD? Esse TD significa que ele é um pedaço de uma tabela. Então, sempre que você vê um TD no seu código de HTML, você sabe que isso aqui é uma tabela. Então, repara que aqui, o que a gente tem nada mais é do que uma tabela. A gente tem uma tabela na web. Então, essa tabela, eu vou querer pegar esse primeiro elemento da tabela, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento e assim por diante. Então, se a gente voltar aqui no nosso código, ó, dá uma olhada. Eu pedi para ele pegar o elemento e o elemento que se chama TD. E aí lembra, você sempre tem que falar se você quer o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, e assim por diante. Então, por que a gente colocou o TD número 0? Porque o TD 0 é basicamente da tabela que eu tenho aqui dentro do meu site, o primeiro valor que eu tenho é esse Rua Décio Vilares, que é justamente aqui o nome do endereço. Então, para ele pegar o primeiro valor que eu tenho na tabela, vai ser TD 0. Para ele pegar o segundo valor, que é o bairro, vai ser TD 1. Para ele pegar o terceiro valor, que vai ser a cidade, vai ser TD 3. Então, é justamente isso que a gente fez. Ó. Peguei o TD número 0, que é o primeiro, peguei o TD 1, que é o segundo, peguei o TD 2, que é o terceiro. E aí, para eu pegar daquela caixinha onde tem o nome do bairro, para eu pegar o texto que tem o bairro, para eu pegar o texto que tem o endereço, pegar o texto que tem a cidade, só você colocar aqui ponto inner text. Inner text é basicamente o texto que está escrito dentro daquela caixinha, tudo bem? Seja o endereço, seja, enfim, o nosso bairro, seja a cidade. Maravilha. Então, para fechar, agora que a gente já conseguiu pegar essas 3 informações, e aí presta atenção no que a gente fez com esses 3 valores. O que eu fiz com o endereço, o que eu fiz com o bairro, o que eu fiz com a cidade. Eu armazenei esses 3 valores dentro das minhas células. Da célula linha 3, coluna 2, que é essa nossa B3, beleza? Depois, peguei o endereço e coloquei na B3. Depois disso, fui no bairro e coloquei na célula C3. Depois, fui na cidade e coloquei na célula D3. Então, foi exatamente isso. Ó. Preenchi a B3, a C3 e a D3
respectivamente, o endereço, o bairro e a cidade, beleza? Perfeito. Então agora o que a gente quer fazer é basicamente fechar essa janela. Para a gente fechar essa janela, é só usar o comando ie.quit, beleza? ie, que foi o nome que a gente deu para o nosso objeto no Internet Explorer, .quit para ele fechar o nosso website, beleza? Para ele fechar a internet. E aí, por último, repare esse último detalhe que a gente fez aqui, que é o seguinte. A princípio, quando ele copia e cola uma informação da web aqui para o nosso Excel, por exemplo, se chegar aqui e colocar Rua Décio Vilares, o que acontece na prática? Normalmente, quando você pega uma informação da web e cola aqui no Excel, ela fica com essa ferramentazinha aqui, que é a nossa quebra de texto. Só que essa quebra de texto, ele fica como se fosse assim, ó, com um espaço a mais embaixo, tá vendo? Então fica um negócio meio feio, tá vendo essa quebra de texto aqui? Só que eu quero desativar essa opção para não ficar essa quebra de texto feia. Então, para desativar a opção dessa quebra de texto, para não ficar um negócio em várias linhas diferentes e ficar um pedação vazio, basicamente a gente colocou, ó, daquele intervalo todo, da A3 até a D3, eu quero que aquela ferramenta de quebrar o texto, que é essa wrap text, seja desativada. Então eu coloquei igual a false, tudo bem? Então basicamente o que a gente fez aqui foi o seguinte, a grande dificuldade é mais a gente conseguir identificar lá no código HTML quais que são os objetos que a gente quer pegar. Se eu quero pegar, por exemplo, aquele meu input, que era a nossa caixinha de texto, ou então se eu quero pegar um botãozinho para pegar pela classe, ou então que nem a gente fez depois, que eu quero pegar o valor que está dentro de uma tabela, que eu teria que colocar aqui o TD, a posição da tabela, e esse inner text para ele pegar o texto que está lá dentro e armazenar dentro da célula que eu quero, beleza? Então você basicamente consegue agora configurar para você fazer diversas buscas dentro da internet, agora direto com esse código, beleza? Então, só para a gente dar uma rápida testada ali atrás, vamos voltar aqui no nosso Excel, deixa eu colocar o outro CEP aqui agora. Vou colocar aqui, por exemplo, 22060-030. Quando eu chegar aqui, clicar em buscar, ele vai dar aquela carregada e vai colocar lá, Rua Aires Saldanha, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, beleza? Você reparou aqui que eu coloquei vários endereços de Copacabana, porque eu moro aqui no Rio e eu sou fã de Copacabana. Então, para eu saber também, já que a gente está falando aqui muito de endereço, de CEP, marca aqui embaixo qual cidade você mora, só para eu saber de onde são os nossos seguidores aqui do canal, de onde vocês são, pessoal que assiste a gente. Pausa aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você é de São Paulo, se você é do Rio, se você é do Rio Grande do Sul, enfim, de qual cidade você é, só pra gente saber aqui os nossos seguidores e o pessoal que acompanha a gente, de qual cidade vocês são, beleza? Então repara que já tá funcionando direitinho. Se você quiser uma coisa ainda legal que você pode fazer, ó, se eu voltar aqui no VBA, se eu clicar aqui para voltar, lembra que ele, toda vez que eu pesquiso um CEP, ele mostra para mim a janela da internet navegando para encontrar os valores. Se eu quiser, eu posso pedir para ele pesquisar pelo CEP, mas não necessariamente ele precisa mostrar para mim a janela do navegador. Alon, como que eu faço isso então? Se eu não quiser que ele mostre para mim a Internet Explorer, eu posso simplesmente ignorar essa linha de código que eu falei para ele manter a internet visível. Eu quero que ele esconda a internet. Se eu quiser que ele esconda a internet, eu posso mandar ele desconsiderar essa linha simplesmente, ó, marcando ela como se fosse um comentário. E aí, para colocar como comentário, é só chegar no início aqui do código, colocar uma aspas simples e passar para a próxima linha aqui, ó. Tá vendo que quando eu coloco uma aspas simples, ele marca a linha inteira como sendo um comentário, então ele marca de verde. Então essa linha ele não vai executar, ele vai simplesmente ignorar. Agora, quando eu fizer isso, ó, dá uma olhada. Vou colocar aqui outro endereço, ó, 22041.040. Quando eu clicar aqui em buscar, automaticamente ele vai buscar os valores para mim na web, só que repare que a nossa janela da internet nem apareceu. Então, fica um código muito mais limpo e muito mais direto para ser executado, fica até inclusive mais legal de rodar e fica muito mais rápido, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você quiser aprender mais sobre VBA, vou deixar 2 presentinhos aqui para você. O primeiro presente que eu vou deixar para você é um mini curso sobre formulários para você aprender do zero até conseguir montar um user form no Excel, que são os formulários interativos para cadastrar informação automaticamente na sua planilha, colocar já em ordem alfabética, tudo bonitinho, 100% automatizado. Então vai aparecer um mini curso aqui de formulário. E outra coisa que eu vou deixar para você também aprender é justamente, ó, agora que a gente usou aqui a estrutura do while, eu vou deixar aqui um vídeo sobre estrutura de repetição para você poder aprender, beleza? Então vão aparecer esses 2 presentes para você, mini curso de formulário e vídeo sobre estrutura de repetição. Não deixe de assistir, beleza? Lembra de comentar aqui embaixo para mim o que você achou da aula, comenta também da cidade onde você é para eu saber. Espero muito que você tenha curtido e curtiu o nosso vídeo. Eu te vejo na próxima aula.